Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em preces, mergulhar o nosso pensamento no manancial de amor do Evangelho de Jesus, buscar na natureza as forças vivas que nos permeiam nesta hora, compondo a nossa harmonia em ressonância com as leis divinas. Nesta hora, Senhor, em que o fervor da prece eleva os nossos pensamentos, queremos endereçar os nossos sentimentos a todos aqueles vinculados aos nossos corações, aos vínculos profundos que trouxemos, para que possamos seguir ombreando-nos uns aos outros, sem esmorecermos no caminho, e que se em algum momento as forças nos faltarem e fraquejarmos, Senhor, que mãos misericordiosas possam nos estender para nos soerguer do pântano de nós mesmos e seguirmos confiantes a cada dia mais, esperançosos num porvir de luzes. E neste caminho redentor, Senhor, queremos estar com todos a nós confiados, todos a nós vinculados pelos laços sublimes do compromisso. Que os amigos espirituais que solenemente aqui se encontram possam sentir os nossos pensamentos receptivos à sua livre manifestação, para os quais pedimos humildemente que nos façam instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos é o suicídio e a loucura. Continuaremos falando da loucura, essa expressão genérica dos desatinos humanos, dos tormentos e transtornos íntimos, que pode perdurar em nós minutos, semanas, meses ou séculos. E isto é por conta das nossas escolhas. O Evangelho nos diz: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a resignação só é atingida quando o espírito ele agradece pela bênção de passar pelas provas. Ele se rejubila com essa oportunidade, ele se felicita, apesar da dor, de saber que ele está no processo de ajuste com a lei divina. Então começa na aceitação e se transforma nesse estado resignado do espírito. E esse estado resignado do espírito é o maior, antídoto preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, significa dizer que os nossos desatinos mentais, os nossos transtornos, os nossos tormentos íntimos, os nossos conflitos, são de natureza da nossa rebeldia. Porque se o antídoto é a resignação, nós estamos sempre nos rebelando contra o bem. Mas que bem é esse? O bem de eu aprender a perdoar, o bem de eu aprender a renunciar, o bem de eu sanear os meus tormentos íntimos, o bem de me reconciliar com os meus inimigos. Esse é o bem, que muitas vezes não é bom, mas é um bem muitas vezes. Ou melhor, todas as vezes é um grande bem. Então, nós vamos refletir numa página de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, que vai falar para nós
Eu vou começar no fim da lição, depois eu volto para fazer. E à maneira dos loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Então, olha o benefício dos limites que a lei nos impõe, balizando a nossa evolução. Então, vem chegando devagarzinho situações que me despertam da dormência, desse estado torporoso do pensamento, que é um estado alienante da verdade, alienado da verdade. Então, diz a lição, guardemos o ensino. Ponde vós essas palavras em vossos corações. Jesus, segundo Lucas 9:44. Então, Lucas está dizendo para nós que nós absorvemos nesses milênios a história de Jesus, não os seus ensinamentos. Nós somos capazes de contar a história de Jesus, porque já fomos de inúmeras religiões ao longo dos séculos e trazemos impregnado em nosso campo mental a história de Jesus. Mas isso está distante dos seus ensinamentos. Como que nós vamos perceber isso? Quando os ensinamentos nos tocam, eles permeiam o nosso ser e ficam profundamente retidos em nós, como um convite dioturno da nossa consciência para seguirmos os passos de Jesus. E quando apenas ouvimos, nós não retemos, porque esse exercício muitas vezes é um exercício intelectual. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de cristianismo em várias religiões saberá dizer de algumas, se não todas, passagens de Jesus. Mas isso não nos torna cristãos. Então, muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos, na acústica da alma. Quer dizer, não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Aquilo precisa nos trazer emoções profundas, desacomodar-nos extremadamente e nós registrarmos como uma verdade que desejamos seguir, que queremos viver, que temos como modelo aquele momento de Jesus na Terra. Porque nós estamos falando de como sanear a loucura, como identificar a loucura em nós, né? Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. O verbo é uma dinâmica do Espírito, não é uma palavra, uma letra. O verbo é a ação. Então, nós precisamos ter ações sobre os ensinamentos que já calam fundo sobre nós. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Porque nas horas difíceis, tudo aquilo que eu compreendi intelectualmente sobre a história de Jesus não reverteu para mim como ensinamento. Eu não tenho como acessar, aquilo passa a ser uma teoria encantadora, mas que como eu não vivi, eu não retenho. E se eu vivenciei algum ensinamento em diferentes graus, eu terei uma fé estruturada sobre aquele ensinamento, porque é uma experiência de vida. Então, nos momentos de tormentos íntimos, nos momentos de loucura, nós precisamos acionar os nossos recursos sobre a experiência do Evangelho em nossas vidas. E Emmanuel diz assim, que a grande maioria nos círculos doutrinários da doutrina espírita comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, comparecem atormentados.
e saem atormentados, porque estão muitas vezes resistentes ou impermeáveis, ou porque estão em grupos que talvez não atendam às suas reais necessidades. Então, comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Estão sintonizados com tudo do mundo, menos com Jesus. Porque ontem nós falamos que a maioria das pessoas hoje seguem alguém, seguem vários alguéns. E seguir significa aderir àqueles comportamentos, àqueles ditames, àqueles costumes, àquela postura, aqueles valores, porque impregna de tal forma, só de ver e ouvir aquela pessoa a quem seguimos, nem que seja para criticar, eu demoro o meu pensamento. E quando eu estaciono o meu pensamento alguns minutos sobre uma situação, eu assimilo, eu adenso o meu perispírito só de prestar atenção naquela situação estimulante. Mas queremos seguir Jesus. Que isto que Emmanuel está trazendo, ao comparecemos aos cultos religiosos, às atividades espirituais da doutrina espírita, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Isso é a loucura. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço com Jesus. E essa dissociação, que a gente vai chamar de conflitos, né? É um conflito do espírito. Ele cumpre os rituais religiosos. Mesmo na casa espírita, ele vem, ele faz a prece, ele fala do evangelho, ele dá o passe. É desses de nós que nós estamos falando. Mas a mente está totalmente congestionada com as inquietações inferiores. Vamos refletir profundamente. A maioria não pretendem ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Ao invés de escutar o mestre, querem ser escutados para serem atendidos nos seus caprichos pessoais. E quando os seus caprichos pessoais não são atendidos pela espiritualidade, entram na revolta e ficam anos-luz distante da resignação, que é o maior antídoto para a loucura. Então, não estimam ensinamentos, formulam imposições. Olha só, o espírito, quanto mais transtornado, mais impositivo. Então, essa loucura, então aí, né, a maneira dos loucos, buscam agir em nome do Cristo. E nós precisamos entender essa nossa loucura nas emoções destrambelhadas. Então, quantas vezes nós falamos, eu fiquei louca de raiva, eu fiquei louca de ciúmes, eu fiquei louca de inveja. Então, são estados da loucura mesmo. Naquele momento, enquanto perdurou, né, eu fiquei louca para me vingar de alguém. Eu fiquei louca para fazer uma trama de infiltração perniciosa ligada à maledicência. Isso é um enlouquecimento total. Eu fiquei louco de ódio. Então, esse estado é de loucura, não é uma figura de linguagem, creiam. São estados do pensamento destrambelhado da verdade. Mas as leis divinas, graças a Deus, nos alcançam, nos conduzindo.
mas nos conduzem com os agravantes das escolhas que fizemos pela insanidade que trazemos. Porque movidos por essa força insana, nós continuamos fazendo e repetindo escolhas enganosas. Então, Emmanuel conclui essa página sobre a questão dos nossos desatinos, sob a inspiração de Lucas. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. E diz ainda: ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Fiquemos com essa reflexão. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, para que, impregnados da verdade, possamos sanear os nossos tormentos íntimos. Vamos refletir. Quão importante é para todos nós refletirmos com profundidade os nossos estados alienantes do pensamento. Quão importante é isso? Porque, como a Célia colocou, a vida moderna, o cotidiano, nos estimula a um profundo modo de viver automatizado, onde vamos seguindo determinados modelos que a própria sociedade traça, e isso gera na nossa intimidade esse estado. Porque se nós não refletirmos, e daí a importância da doutrina espírita, porque Kardec vem dizer para nós que Deus não é um dogma. Olha que importância, né? Quando ele abre o Livro dos Espíritos para falar com a humanidade sobre Deus, ele não abre de uma forma religiosa. Ele abre com um questionamento, com uma pergunta, com uma reflexão, mostrando para nós que se nós não criarmos o hábito de refletir na nossa forma de ser, de agir, de como estamos seguindo a nossa existência, é muito provável que passemos todo um tempo da existência nesse estado muito profundo de alienação. Muito profundo. Então, se a doutrina espírita nos recomenda que pensemos em Deus, que é o nosso Pai Criador, de maneira filosófica, ou seja, com profundos questionamentos, podemos questionar, mesmo que seja Deus. E ele questiona no Livro dos Espíritos. Ele quer saber qual é a razão. Então, essa doutrina, ela vem nos ensinar que é necessário habituar o pensamento num processo profundo de reflexão. E Eurípides, nosso professor tão querido e amado por nós, ele traz esse método denominado evangelização de espíritos como um método altamente reflexivo para nos auxiliar a sair desse estado, muitas vezes dantesco, de alienação que nós nos encontramos. Então, tudo na nossa vida é necessário que questionemos. Mas está certo? Mas será que é isso mesmo que eu vou fazer? Mas será que é dessa forma mesmo que eu vou continuar vivendo? Mas será que eu estou alinhada com as leis divinas? Mas será
E esse será, e essa dúvida altamente salutar, né? Não é aquela dúvida, a dúvida pela dúvida, né? Na construção de uma ideia teórica que não leva a nada e nem a lugar nenhum, mas é a dúvida que questiona sobre os rumos da nossa vida. Então, para sairmos desse estado alienante do pensamento, é necessário que possamos compreender o que, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Mediunidade e Desafio, no capítulo 15. Ele diz assim: na raiz das inquietações que varrem o planeta, sobre o ponto de vista social e espiritual, a grande crise é de natureza moral. Toda crise que se instala em nossa sociedade, mas nós não podemos esquecer que a sociedade é formada de indivíduos, então nós vamos ler e compreender que toda crise que a gente vive é uma crise moral. É uma crise moral. Quando a gente diz assim, nosso relacionamento está em crise, o que a gente está falando? Né? Sentimentos. São emoções, né, que a gente ainda traz dentro de nós, corrompidas, que põem o relacionamento em crise. É como a Célia falou, loucos de raiva, loucos de inveja, loucos de ciúmes, loucos, né? Loucos pela febre do ouro, loucos pelo materialismo, loucos. E aí a gente fala, o relacionamento está em crise. De que crise que nós estamos falando? De uma profunda crise moral. Então, entender isso é muito importante, porque senão a gente vai começar a dizer aqueles jargões que é tão comum, né? Ah, não deu certo porque as personalidades são diferentes, né? Não deu certo porque as opiniões divergem. Mas vamos refletir profundamente o que são opiniões que se divergem. Porque no bem e na verdade não há contradição. Se tem divergência, em cima de quê? Né? Então, compreender que o estado alienante do pensamento é um estado onde o espírito foge da sua essência, das suas construções moral, é altamente importante para nós. Porque o outro, ele pode estar equivocado, ele pode estar vivendo num profundo engano, mas nós cristãos que desejamos ser, precisamos ativar os valores morais da paciência, do entendimento, da resignação, da renúncia, para suportar a carga de dificuldade que o outro traz. Da mesma maneira que muitas pessoas suportam as nossas cargas. E nesse item desse livro, que esse item é intitulado Conflitos Humanos, ele diz assim: tem havido insuperável progresso exterior, sem que venha ocorrendo simultaneamente o de natureza íntima. Isso é uma coisa muito importante, porque vamos refletir. Há quanto tempo nós estamos na Terra principiando civilizações? Então, os dados arqueológicos mostram
com clareza, né, que pelo menos há 10 mil anos antes de Cristo já se estruturavam sociedades relativamente bem formadas, né, que é depois, obviamente, dos homens das cavernas, né? Nós vamos ver essa população humana aprendendo a lutar com tudo que era externo. Então, a domar o fogo, a se proteger do frio, a sair da escuridão, porque é bem recente a luz elétrica, né? É muito recente. A sair das situações onde, dominados pela natureza, a inteligência fica acanhada. Então, esse processo foi muito penoso. Foi muito, muito difícil nós aprendermos a domar as forças externas, as forças da natureza, a domar uma tempestade, a domar uma nevasca, né? E assim sucessivamente. Só que nós estamos inaugurando a nova era dentro de nós, e foi Jesus que inaugurou essa era, onde nós estamos sendo convidados a domar as forças internas, destrambelhadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Então é esse momento da nossa vida. Tudo o que nos apavora, tudo o que nos enlouquece e nos aliena é o que está dentro. Olha a importância disso. É o que está dentro de nós. Nada nos enlouquece mais do que os nossos conteúdos. Nada nos aliena mais do que está registrado na memória, vivido por nós secularmente. Então, compreender que, olha, eu vejo alguém e tenho um desejo profundo de segui-lo, como a Célia comentou, de copiar o seu comportamento, de falar como ele fala, de vestir como ele veste, de se pintar como ele pinta, né? De cantar o que ele canta, e assim, e pensar o que ele pensa, e etc, etc, etc. Na verdade, aquilo sou eu projetado fora. É com aquilo que eu me sintonizo. Aquilo me representa. E, portanto, pode me enlouquecer de novo, porque nós viemos para nos renovar. Por isso que nós falamos ontem, antes de ontem, e temos falado que seguir, para nós, é seguir Jesus, que há mais de 2000 anos veio realmente nos ensinar como nos libertar de nós mesmos. E quando eu falo para mim, eu sigo fulano, beltrano, ciclano, significa eu não sou cristão. Porque o cristão segue o Cristo, não segue homens, por melhores que eles sejam. Eu posso me afinizar, sem sombra de dúvida, com o pensamento de um espírito superior que traz conteúdos extraordinários, exemplos magníficos, sim, mas seguir é Jesus, né? Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sentir a sua presença, de seguir os seus passos, seus exemplos, seus ensinamentos, nos tornando cristãos.
Nesta hora abençoada do nosso dia, rogamos que o Senhor nos envolva com o passe espiritual, que suas mãos luminosas nos alcancem, que seu olhar doce e misericordioso nos envolva nesta hora, penetrando o nosso íntimo, para que possamos te agradecer, Mestre amado, por tudo que temos recebido na terra em seu nome. Que Deus nosso Pai acalente nossos corações, que nos envolva e que nós possamos ser os filhos fiéis cumpridores das leis que regem o universo. Envolve, Mestre amado, nossos irmãos enfermos, necessitados de saúde do corpo e do espírito. Que nesse instante nós possamos oferecer do nosso ectoplasma para socorrê-los, ampará-los, fortalecê-los com os nossos melhores sentimentos. E nesse momento, nós estamos desejosos de orar pelo Brasil, por esta nação, Senhor, que o Senhor designou para ser a pátria do Evangelho, onde nós, brasileiros, haveremos de viver as tuas lições aonde quer que nos encontremos. Que sejamos nós, os espíritos, a esclarecer, a amparar, a envolver com todo o nosso amor aqueles que nos buscam. E confiantes no seu amor e na sua misericórdia, Senhor, oramos nesta hora por todos aqueles espíritos que se imbuíram da responsabilidade de trazer para o Brasil as luzes do seu Evangelho. Que estes espíritos que trabalham incansavelmente no bem possam encontrar em todos os nossos corações a disposição para absorver desses conteúdos imprescindíveis para as nossas existências. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.